Turíbulo do Senhor. Depois de declarar Jesus Cristo é o nosso Senhor, vamos pedir a licença nossa orando pelo nosso irmão que irá pregar a palavra hoje, né? Sobre o Senhor de Jesus na nossa vida. Que Nossa Senhora passe à frente nesse momento da pregação, que o nosso coração esteja aberto a escutar a própria voz de Deus no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite. A paz de Jesus. Então, quero convidá-los para esse momento no qual nosso coração vai acolher aquilo que é de Deus e dessa acolhida da palavra possamos fazer dela o nosso convite de comunhão com o próprio Deus e principalmente como propósito das nossas vidas. E hoje, como temática do Seminário de Vida no Espírito Santo, é refletir o senhorio de Jesus. E aí eu quero convidá-los a colocar o seu coração para essa temática, para essa reflexão. Então nós que vamos ouvir o que Deus nos fala através dessa reflexão, mas se torna mais importante fazer dela o nosso caminho de vida. E é onde é que nós vamos entender de fato o que é o senhorio de Jesus. Vamos pegar a nossa palavra, depois eu falo. Em 1 Coríntios, capítulo 12. Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Versículo 3. 3. Capítulo 12, versículo 3. Então vamos escutar em silêncio e acompanhar a leitura daquilo que o Senhor nos fala. Diz o seguinte: por isso eu declaro a vocês que ninguém falando sobre a ação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, jamais poderá dizer: maldito Jesus, e ninguém poderá dizer Jesus é o Senhor, a não ser sob a ação do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Ninguém poderá dizer Jesus é o Senhor, a não ser sob a ação do Espírito Santo. É forte a intenção dessa palavra de Coríntios. Só vamos declarar que Jesus de fato é o Senhor da nossa vida se a nossa vida estiver atrelada à pessoa do Espírito Santo. E a carta que hoje nós refletimos vai nos trazer essa ideia. Eu não posso declarar Jesus a não ser uma pessoa que esteja intimamente sintonizada com a pessoa do Espírito Santo. Por isso é seminário de vida no Espírito Santo. É verdade. Mas declarar de fato a pessoa de Jesus como o Senhor da tua história, o Senhor da tua vida, o Senhor da tua família, o Senhor da tua vida pessoal, é permanecer com Ele. Nós não podemos declarar Jesus de uma maneira parcelada. Amanhã é domingo, é dia de ir para a missa. Jesus vai ser o domingo, o Senhor do meu domingo.
Agora não, só vou voltar a dizer que Jesus é o meu Senhor só no domingo do mês seguinte. Negativo. O Espírito Santo não é uma coisa cortada. O Espírito Santo é justamente recordar no nosso coração que a nossa vida tem que ser diariamente professada que Jesus é o nosso Senhor. E aí nos ensina algo interessante que São Paulo nos recorda na sua palavra, que declarar que Jesus é o Senhor, somente aquele que invoca a pessoa do Espírito Santo, tem que declarar em todas as circunstâncias da vida. O que Paulo fala isso? Para os pagãos de uma comunidade que estava nas incertezas de acolher a mensagem de Deus e acolher as coisas do mundo. Então, se você quer de fato continuar com Deus, nós devemos proceder no Espírito Santo e fazer desse proceder a minha vida, o meu propósito com Ele. E eu falava, não, a nossa vida tem que estar declarada em todas as circunstâncias. Eu estou passando por um problema lá em casa, conflito na família, discórdia, intriga. Cadê esse Senhor que eu declaro lá no grupo de oração? Será que o Senhor que esqueceu de mim, que eu estou aqui, rezo, invoco esse Espírito Santo, e chego na minha casa, parece que o que sobressai são as situações que me afetam, mas aquilo que eu professo e aquilo que eu aceito como Deus da minha vida, fugiu dos problemas? Não. É nessas circunstâncias que Paulo vai reforçar na sua carta. É nessas circunstâncias que vamos intensificar pela moção do Espírito Santo que Jesus está comigo, permanece comigo e faz com que esta situação não seja maior do que aquele que eu acredito. E nós percebemos quantas vezes as pessoas colocam Deus lá no muro, né? Você fala, minha vida foi inteiramente te seguir, Senhor, e agora? A palavra é clara, simples e decidida. O Senhor não esquece daquele que declara na sua vida, porque você está fazendo desse esse ato de professar o seu aceitamento com Ele. Então não tem como a gente eliminar o senhorio de Jesus, porque eu estou com uma dificuldade. Agora, eu não posso fazer da dificuldade o Deus que faz com que eu venha recorrer a outra pessoa que não é movida pelo Espírito Santo. De manhãzinha, né? Às vezes eu costumo ver e converso com pessoas no meu dia a dia. E muitas vezes tem pessoas que vai lá e pega, eu não sei bem, vê lá o signo, né? O meu signo, dizem aí no mundo que o meu signo é Câncer, né? Fala lá, olha, hoje o seu dia vai ser maravilhoso, você vai ter uma amizade com uma pessoa tal, você ter sucesso, tal. Então eu faço desta sabedoria pagã a orientação para a minha vida. Isso é o que nos impede de nos declarar que Jesus é o Senhor da nossa vida. Tem gente que recorre lá aos signos, não sei de quê. A mulher que reza lá na sua mão, um dia a mulher falou assim, olha, você vai se casar, vai ter 2 filhos. Eu falava para ela que era seminarista. Mas eu não posso fazer de sabedorias pagãs o Deus da minha vida, porque não é Ele que vai dar de fato aquilo que Deus, somente Deus, nessa pessoa do Espírito Santo aqui, minha gente, é que pode nos dar. Então não vamos fazer de coisas que querem nos retirar da presença de Deus, coisas que querem fugir da minha oração, quer fugir da minha vida, que de fato Jesus seja o Senhor da minha vida. E vamos entender que quando nós fazemos a experiência com o Espírito Santo, nós vamos descobrir por que Jesus é buscado. Por que você busca Jesus? Porque você encontrou algo nele que de fato você reconhece que ele é um Deus maior. Se você colocar Jesus e eu aqui no lado, recorrentemente você vai buscar o próprio Deus, porque você sabe de fato o que Ele fez por ti, o que Ele ainda fará por ti.
Então, não vamos esquecer disso. O que nos impede são as práticas que nos vêm distorcer desse senhorio de Jesus. E aí nós vamos lembrar de algumas passagens bíblicas. Uma mulher que vai até Jesus, uma cananeia, eu não me recordo bem o verso, e ela fala: Senhor, a minha filha está possessa. Qual foi, de fato, a fé maior daquela mulher? Para que a filha dela fosse libertada daquele mal que estava possuída no corpo dela. A circunstância da oração dela foi proclamar que Jesus é o Senhor daquela enfermidade. Por que ela foi até Jesus? Porque ela aceitava e ela havia escutado que outros proclamavam que Jesus fazia algo que curava, que libertava e que trazia pelo seu modo de falar deste evangelho. Então, ela fez da sua circunstância o Senhor daquele problema. E aí nós vamos perceber hoje, né? Quantas pessoas recorrem a outras práticas que distorcem esse ato profético. Eu falo para vocês, eu não sei hoje, né? A minha tia, ela não proclamava Jesus como Senhor da vida dela. Então, a certa vez, ela foi para um centro de macumba. E aí, eu era de menor, só vai todo mundo, eu fui, né? Lá o pai de santo fazendo lá o ritual e tal. E depois eu fui pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui e tal. E vendo aquela coisa estranha. Eu olhava para o rapaz lá todo de branco, tudo. E aí recebeu lá os despachos, tudo. Pegou umas 10 velas vermelhas e levou lá para casa. E ela instalou lá na região da minha casa várias velas vermelhas. Eu sem entender, que ainda não estava convertido, não entendia muito bem da igreja católica. Aí um certo tempo, quando eu comecei a minha experiência na igreja, ela voltou lá para casa. Eu cheguei na cara dela e falei assim: olha, a minha casa está consagrada a Deus. Essa casa pertence ao Senhor. Não vai pertencer vela vermelha, não vai pertencer um caboclo que está com um chapéu branco, não. A minha casa que pertence ao Senhor. E ela ficou assim recuada. Eu profetizei que aquela casa estava consagrada a Deus. A minha família estava consagrada a Deus. E quando nós proclamamos que Jesus é o Senhor, não tem mal nenhum que venha abalar aquilo que você acredita, aquilo que você invoca e aquilo que você aceita como ato de fé. E eu falei para ela: querem espalhar as velas aqui só se espalha, sabe o que? É oração. A senhora quer rezar comigo, não? Que prática espiritual é essa que é para fazer o mal ao outro? Será que esse ato vai salvar alguém? Será que esse ato vai trazer um benefício? Agora é tendência do ser humano, e nós que somos batizados, que temos uma fé e temos uma sintonia com a pessoa do Espírito Santo, que quando o problema nos afeta, nos deixa angustiado, nos deixa desesperado, nós já vamos, pela fragilidade do momento, recorrer a coisas que não nos faz proclamar que Jesus é o Senhor. E aí nessa hora que nós esquecemos que aquilo que você reza lá no sábado no grupo de oração, aquilo que você reza na igreja participando da Santa Missa, aquilo que você vivencia nos sacramentos que você recebe da igreja, aquilo que a palavra do Senhor nos proclama diariamente para a nossa vida, é nessa circunstância que a fé não tem que ser ofuscado por um outro Deus, por uma outra vontade, por um outro interesse, não. E ela falava na minha frente que ela ia jogar uma praga numa pessoa, que ia fazer um não sei o que com aquela pessoa, criando situações de discórdia dentro da família. Foi nessa circunstância que eu disse que é Deus que habita nessa casa. E sabe por que eu tive a ousadia de proclamar isso? Porque eu estava invocando incessantemente o Espírito Santo. Por isso o que Paulo fala? Somente proclama que Jesus é o Senhor da nossa vida se formos ocupados
possuídos, preenchidos do Espírito Santo. Porque é derrota imediata quando eu recuso essa vivência prolongada no Espírito Santo e não fazer da minha vida uma ocasião que seja do Senhor. Quantas dificuldades eu passo na minha vida que eu decreto: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Quantos problemas eu enfrento lá na escola que eu falo que Tu és o Senhor da minha vida. Ultimamente eu vivenciei uma situação que me abalou profundamente na escola, né? De pessoas desonestas, com comentários indevidos, possuído por outras legiões de espírito. Mas eu falei para aquele momento: quem cuida da minha vida, quem cuida da minha vida profissional é o Senhor da minha vida. Por isso, qual é a intencionalidade dessa pregação de hoje? O que o Senhor quer nos convidar, minha gente? Não sei qual é o problema, nós não sabemos quais os espaços que frequentamos, mas nós devemos pronunciar aonde eu estiver, aonde eu participo, aonde eu frequento, aonde eu estou, eu tenho que estar declarando isso. Porque não adianta eu somente vir para o grupo de oração e chegar na segunda-feira, voltar na rotina do dia a dia, e aquele Jesus que você proclamou aqui, você crucificou ele novamente, você colocou ele no sepulcro e deixou ele lá mesmo. Por isso nós cantávamos no início, declaramos que Jesus é o Senhor. Agora não é fácil dizer na nossa vida que Jesus é o Senhor, porque nós queremos fugir, às vezes nós ficamos desanimados, ficamos tristes. Mas qual é a pessoa que nos dá toda a força, nos dá toda a certeza de caminhar com Ele? É com o Espírito Santo. E aí vamos bem recordar que o que nos ajuda a entender mais ainda que Jesus é o Senhor é através daquilo que Ele mesmo nos apontou na sua missão. O que Jesus nos apontou na sua missão? O que Jesus disse em sua missão? Que eu vim fazer a vontade do meu Pai para salvá-lo. Então, se eu tenho como Jesus o maior, a verdadeira missão dele em mim é de me salvar. E aonde é que nós vamos reconhecer o seu salvamento? Não é porque Jesus já morreu, já ressuscitou e já acabou essa história de Jesus. Não, gente. Continua. Então toda vez que eu proclamo isso, eu estou atualizando na minha vida o mistério de amor, o mistério do amor desse Deus que salva e que me faz reencontrar Ele. Então toda vez que você fala por palavra ou fala por atos, você está trazendo de volta essa mesma missão de um Deus que nos salva para nos reencontrar com Ele, para deixar em nós aquilo que é impedimento para enxergar nele a verdadeira razão desse senhorio que nós proclamamos. E uma outra coisa que eu quero trazer, que a gente pensa que nós estamos professando uma doutrina que está desvinculada dessa prática do senhorio. O que a igreja nos fala sobre o senhorio de Jesus? E aqui eu vou falar um trecho do catecismo da igreja que ele fala algo muito interessante. Preste bem atenção. Ao longo de sua vida pública, seu gesto de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado demonstravam a sua soberania divina. Ou seja, tudo aquilo que Jesus fez diante das circunstâncias de vida daqueles que iam buscar Ele, o que acontecia? Ia prevalecer o poder de Deus, ia prevalecer a vontade de Deus. Por isso que eu falava, alguém que estava possuído pelo demônio, o demônio ia derrotar aquilo que era do Senhor, que é muito maior que a vitória de derrotar aquele espírito ruim naquela pessoa. Ou seja, Jesus era o superior, Jesus era o que dominava. Quando a mulher que cometeu o pecado, que ia ser apedrejada, o que Jesus foi naquela circunstância? O Senhor dela. Porque o Senhor defendeu o quê?
não o pecado dela. Jesus defendeu nela o desejo que ela queria encontrar na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, eu só posso ter essa consequência de Deus na minha vida se eu aceitar. Se eu não aceito Deus como consequência daquilo que eu busco, você não vai ter esse poder de Deus sobre aquele problema. Você não vai ter o poder de Deus sobre aquela enfermidade. Você não vai ter o poder de Deus sobre aquela circunstância que te impede de buscar Deus. E eu falava para vocês, eu passei por um tempo difícil. E isso eu nem falei em nenhuma pregação nenhuma. Aqui, pelo menos no grupo de oração do Livro do Senhor. Mas já falei nos encontros de formação lá na escola. Primeira mão. Eu postei no meu Face há muito tempo que nossa família se deparou com uma notícia triste. Abalou muito a gente. Quando eu recebi a notícia, gente, parece que o mundo cai sobre a gente. Assim, a gente pensa que, meu Deus, né? A gente tem todo um percurso de fé e se depara com um problema tão grande que parece que tudo aquilo que você vivenciou na pessoa de Jesus, nós somos abandonados, esquecidos ali. O meu pai recebeu um diagnóstico de câncer na próstata, forte. Quando eu chego em casa, a mãe chorando, eu com vergonha de falar, vou deixar ela com as lágrimas naquele momento. Fui para o quarto. Quando eu fiquei lá no quarto, estava no Face, achei estranho aquele ambiente lá em casa, assim, de luto mesmo. Lá em casa chega a mãe e o pai. Eu falei, aí vem bomba, né? Quando a mãe fala, tá aqui o medicamento, o médico fez um diagnóstico e apontou CA. Eu falei somente isso. Calma, vamos faça os procedimentos corretos, etc, tudo, e vamos rezar e confiar em Deus. Mas foram palavras assim tão leves, tão assim desacreditadas. E aí eu falei, Senhor, comecei a rezar. Toma de conta, porque normalmente sua palavra é forte, ela nos deixa enfermo. Mas naquela circunstância, quando eu invoquei, Senhor, passe à frente, cuide desse problema, cuide dessa enfermidade, não me abandone. Fui fazer essa oração. E aí foi marcada a cirurgia, que o médico optou por 2 modalidades de procedimento, ou a radioterapia ou a cirurgia. E aí o médico sugeriu que o pai fizesse a cirurgia. Sim, o pai fez a cirurgia. E aí eu cheguei em casa, 15 dias depois o pai foi para o hospital. E a mãe liga para mim, chorando desesperadamente, no dia da cirurgia. E aí eu aperrei o maior. E aí eu fui começando rezando, naquele momento, rezando, e colocava aquela circunstância de dificuldade como o Senhor da minha vida. E quando eu vi a mãe, não é fácil você ver a mãe chorando. E a mãe, olha, a cirurgia aqui tá meio complicado e tal. E eu só saio do serviço, fui direto para o hospital. E rezando. Rezei e declarava que aquele momento não era superior àquilo que eu acreditava, que Jesus é maior. Foi feita a cirurgia, passei 1 semana no hospital, dormindo. Escutava cada coisa, vi cada cena, mas aquilo não me deixava abalado, porque eu colocava como centro. E nessa mesma circunstância, quando eu me deparei com esse problema, eu me lembrei do dia da minha tia querendo consagrar a minha casa, a minha vida com coisas que não prestam. E aí, nas minhas férias, nosso medo era de que a situação voltasse que o câncer voltasse. E o médico falou, boa cirurgia, sem nenhuma sequela no momento.
que eu falo isso para vocês, minha gente? Olha, nós somos jovens, nós somos filhos. E quando você escuta isso e sai com o pai de um hospital feliz, alegre, é porque vale a pena proclamar que Jesus é o Senhor. Quantas vezes eu já fui alvo de pessoas zombando: não perca o teu tempo com a igreja não. Quando eu fui alvo, na época que eu saí do seminário, as pessoas desacreditaram que aquilo que um dia, hoje como pregador, não ia ter uma consequência na vida das pessoas. Escutei tudo isso. Minha gente, quando a nossa fé ela está sustentada nessa ação do Espírito Santo, e quando eu proclamo que esse Senhor que eu busco, não sei o que está morto, não sei o que ficou no sepulcro, mas um Senhor que depois de 3 dias foi ressuscitado. Tem pessoas que querem proclamar Jesus só na cruz. Ou até mesmo pessoas que não querem nem proclamar quando ele está na cruz, porque se sente envergonhado. Que Deus é esse que ficou numa cruz? Que é qual é a fala daqueles que julgavam e zombavam dele. Agora tu és o rei dos judeus? Te salva. Quantas vezes nós utilizamos essas palavras quando nós não colocamos como centro da nossa vida Jesus? E não é perca de tempo não. Quando eu chego lá na escola, estou lá com o meu texto, irmão, rapaz, tu já vem rezando. Exatamente, eu venho rezando porque a minha vida, ela não pode ser ocupada somente no seminário de vida no Espírito Santo. Tem que chegar nos lugares que eu frequento. Não é o lugar que vai modificar aquilo que eu acredito. Não é o lugar que vai fazer com que eu tenha que me igualar a todo mundo para ser do jeito que os outros querem e rejeitar aquilo que é maior para a minha vida, que é Jesus. Não vamos deixar com que as situações de morte venham prevalecer sobre nós, minha gente. É esse seminário que tem que dar um avivamento para a nossa vida. Por isso que vocês não estão perdendo tempo não. Vocês estão aceitando que a vida só tem sentido e significado quando a nossa vida está apontada para Deus. Lamento, dói, meu coração fica em luto quando as pessoas nessas circunstâncias que põem em risco, ameaça a uma situação que ela busca e vive, vai ser recorrida a outros deuses, a outras práticas. E são coisas que não salvam, não são coisas que proclamam vida. E hoje eu rendo louvores a Deus, porque é tão bom. Valeu a pena as noites que eu passei no hospital, as noites em que a mãe não conseguia dormir, que eu poderia simplesmente colocar a Deus: Senhor, fique no seu sepulcro. Mas a minha oração fez com que Jesus saísse do seu sepulcro, porque Ele é um Senhor de vida, não um Senhor de morte. E às vezes nós pensamos que numa situação que menos imaginamos, parece que o Senhor desistiu da gente, parece que o Senhor está morto, mas não é isso. Remova essa pedra e chame Jesus para estar na tua vida, assim como Ele fez com Lázaro. Por isso, aquele que segue, aquele que caminha com Ele, aquele que permaneça com Ele, minha gente, vale a pena. Quantas ofertas hoje lá fora, pessoas ficam nos propondo, mas eu não posso aceitar isso, porque não é algo que vai me salvar, não é algo que vai me libertar, não é algo que vai me trazer aquilo que Deus fez com meu pai, aquilo que Deus já fez na tua vida. Por isso, eu digo para vocês, estou com um tempo de caminhada, mas em nenhum momento, eu deixei que Deus, na minha vida, fosse desistido. Todos os momentos da minha vida eu trouxe Deus. Tem aqueles momentos que nós estamos chorando, estamos com um problema na família, nós estamos
passa por alguma enfermidade na família, passa algum problema financeiro na família, e a gente fica imaginando, que situação. Mas foi nessas situações que eu mais declarei que vale a pena dizer: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Eu falo isso porque hoje, graças a Deus, eu tenho um pai que está sendo bem recuperado. Isso não é fruto de um esforço meu que participou de um cenário muito triste. Não. Isso é fruto de um esforço de que eu não deixei de dizer para Deus: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. E quem reza essa oração, gente, vocês vão ver tantos prodígios na vida de vocês. Principalmente como boa parte dessa juventude. Quantas coisas querem dispersar, querem tirar o foco da pessoa de Jesus. Quantas coisas que querem derrubar em nós, que é de suma importância para estarmos tão próximos desse Deus que nos ama. Para encerrar com essa semana lá na escola, chegou uma menina, falou assim, que lá eles me chamam de Jean. Jean, tem uma situação na minha vida com meus irmãos, e um amigo meu, ela dizendo, chegou para ela e disse, né, que recebeu uma notícia trágica para a família e para ele. E ela partilhou que ele descobriu também recentemente que foi uma pessoa que descobriu um câncer, 16 anos. E ela chegou para mim e disse: o que eu faço? O que eu vou falar para ele? O que eu vou dizer para ele? Essa semana eu falei assim: olha, diga para ele que é nessa circunstância que Deus não venha a ser desaparecido na nossa vida, não. Diga para ele mesmo que Jesus está com ele, que Jesus está na vida dele. Só porque ele está com um tumor dentro de si que Jesus vai abandonar, não. Gente, quando nós falamos isso, o que eu estou dizendo? O que eu estou afirmando? O que eu estou pregando? Que Jesus é maior que aquilo. O que eu estou querendo revelar através dessas palavras? Que Jesus está com ele. E aí que nesse momento de oração nós possamos, sem medo, nos doar, nos entregar. Que nós possamos de fato aceitar aquilo que é declarado em Jesus. Feche os seus olhos agora. Fique de pé. Eu quero nesta noite, Senhor, afirmar que Tu és o Senhor da minha vida, da minha família, da minha vida pessoal. Vem libertar, Senhor, de tudo aquilo que me impede de proclamar que Tu és o Senhor da minha vida.